Boa tarde, telespectadores da TV Santa Maria. Estamos com a cobertura 2018 das eleições da TV Santa Maria, com oferecimento da FISMA, Faculdade Integrada de Santa Maria, H-Credit, Certificado Digital, CDL Santa Maria, Cindy Lojas Região Centro, Unicred Região Centro-Oeste, Restaurante Bom de Minas, Goods Decoração Criativa, Casa Cook Cozinha Criativa, Sierra Móveis, Estúdio São Bento e 41 Soluções Empresariais. Bom, partindo para o nosso próximo painel, e eu acho que é um tema fantástico a ser abordado, mais um tema pertinente, né, dessas eleições, nós vamos debater hoje sobre mídia e fake news, né? Debatendo junto conosco, estará Ditimar Strahl, que é conselheiro da OAB RS, Tamires Loreto, Relações Públicas com ênfase em multimídia, Yuri Lamel, Marx, professor universitário, e Janine Appel, jornalista. Bom, pessoal, eu acho que esse tema ele é um tema altamente pertinente, atual. Todos nós sofremos com esse tema, somos vítimas ou até propagamos sem querer isso, né, despropositalmente. E eu acho que nós vamos ter um debate riquíssimo, porque temos multidisciplinaridade entre nós aqui, temos jornalistas, temos relações públicas, temos advogado, e eu acho que nós vamos dar um ponto de vista jornalístico, ponto de vista midiático e ponto de vista legal de tudo isso. Janine, eu queria começar contigo, né? Primeiro te apresentando, pode falar a tua formação, tu é jornalista, e eu queria começar com uma análise, vamos dizer assim, empírica da situação jornalística. A questão da checagem da fonte, a questão de nós não compartilharmos qualquer coisa, eu acho que isso é muito importante, checar a veracidade disso. E eu vou te lançar uma problemática em cima disso. A velocidade da informação, eu acho que ela está indo para os dois lados. Tudo na vida tem lado bom e lado ruim. E essa velocidade da informação, eu acho que ela está sendo a maior, vamos dizer, culpada disso. Eu acho que dá para falar essa palavra, talvez pesado, mas sim, a velocidade da informação ela é culpada pela essa disseminação absurda de fake news que a gente está vivendo hoje. A gente está imergido no meio de fake news. Quero que comece por ti. Vamos dissertar sobre esse tema aí. Certo. Bom, boa tarde para ti novamente. Já nos vimos ao longo dessa cobertura. Quero dar boa tarde para os colegas de debate. E é um tema bem importante, sobretudo porque a gente está no meio do processo eleitoral e hoje, domingo, a gente já foi inundado por uma série de fake news a respeito da votação. Mas a gente não pode pensar que esse é um fenômeno só da eleição, ele não é peculiar desse momento que nós estamos vivendo e também não é uma exclusividade do Brasil. As fake news permeiam a nossa comunicação há muito tempo. No Brasil ele é um fenômeno muito forte por si só, bastante movimentado, porque brasileiro é viciado em rede social. A gente usa Facebook demais, a gente usa WhatsApp demais. Segundo país do mundo, né? Segundo país do mundo e por incrível que pareça, aliás, por incrível que pareça não, mas isso, o reflexo se dá nessa disseminação horrorosa de notícias falsas. O brasileiro não tem o costume básico de checar a fonte daquela notícia que chega a ele. E são medidas completamente básicas, simplesmente, qual é a fonte? Que veículo de comunicação está divulgando essa notícia? Esse site é confiável ou não é? Existe uma série de sites que foram divulgados recentemente que não são confiáveis, que são fontes de informações inverdadeiras. E tu falaste a respeito da velocidade da informação, que ela seria a culpada. Acredito que não. O problema não é a velocidade com que a informação chega. O problema é que nós somos um país de semi-analfabetos digitais.
A gente não consegue manipular a informação digital que chega para a gente com essa velocidade toda. O problema não é a velocidade, o problema é o modo de uso, é não saber checar a fonte, é repassar a informação sem ter certeza que ela é confiável ou não, é confiar apenas no grupo do WhatsApp, na sua bolha do Facebook e tomar isso como verdade. E pior, propagar, ou seja, a mentira vai aumentando. Quem conta um ponto aumenta um ponto, e esses pontos vão aumentando de maneira catastrófica e as pessoas realmente tomam isso como verdades absolutas. Yuri, jornalista também, né? Sim. E tu me comentaste antes de nós entrarmos no ar que ia falar sobre o WhatsApp, as eleições do WhatsApp, né? Até a gente não puxa muito no outro painel, a gente não puxou tanto para as eleições, até porque as pessoas também, hoje é um dia, claro, de eleição, mas as pessoas também estão em busca de outro tipo de informação também. E tu falaste do WhatsApp. O que tu diz do WhatsApp? Professor Yuri. Vamos lá, então. As últimas eleições, 4 anos atrás, foram as eleições do Facebook, né? Tanto é que o Trump, ele venceu, muitos falam que principalmente por causa de anúncios pagos no Facebook, inclusive anúncios pagos por russos, né? Este ano está sendo aqui no Brasil as eleições do WhatsApp, não do Facebook. Até porque o Facebook passou por uma série de mudanças nos últimos meses, né, para tentar controlar a disseminação de fake news. Desde que o Trump foi eleito, houve uma série de críticas pesadas contra o Facebook, né? E o Zuckerberg, ele falou, então vamos mudar isso. Eles criaram algumas dinâmicas, alguns recursos. Por exemplo, assim, existem algumas agências de checagem de fatos que estão trabalhando junto com o Facebook para controlar a disseminação, né, de fake news. Ok, então o Facebook virou um ambiente um pouquinho mais saudável, e aí o pessoal que trabalha com fake news foi para o WhatsApp. E por que o WhatsApp? Ele não tem um sistema de controle como tem no Facebook. O WhatsApp ele é muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais prático, muito mais direto, muito mais objetivo, né? Direcionado. A gente cria um grupo, né, ali. Ele é privado, ele é private. Exato. Como ele é privado, não tem como controlar externamente, né? E mais, o WhatsApp ele não tem como fazer um rastreamento da origem das mensagens. Então é muito fácil criar uma mensagem ali falsa e espalhar. Depois que espalhou, não tem como saber quem criou, né? Então o WhatsApp ele é perigosíssimo nesse sentido. E tem várias reportagens, aí até o El País fez agora, mês passado, uma reportagem muito legal, que eles acompanharam algum desses grupos públicos de criação de fake news em WhatsApp. E o El País percebeu que existem algumas dinâmicas padronizadas dentro desses grupos. Eles fazem o seguinte, eles criam grupos com centenas, milhares de pessoas, e nesses grupos tem pessoas especialistas em criar fake news e outras especialistas em observar quais as fake news são mais, digamos assim, palatáveis, mais críveis, isso. E essas pessoas, elas pegam essas fake news, entre um menu de fake news, né? E simplesmente pegam essas fake news e botam nas redes sociais, genéricas, como Facebook e Twitter, né? E aí tem outras pessoas específicas para espalhar em várias páginas do Facebook essas notícias falsas. Então é como se fosse uma linha de produção, né? Uma linha de produção. Tem essa dinâmica e tem uma outra dinâmica. Eu vou falar só mais essa, daí eu vou passar para não monopolizar aqui a conversa. Uma outra dinâmica que esses grupos fazem é eles chamam de ativação nas notícias. Como assim? Digamos que o Estado de São Paulo, por exemplo, publica lá uma notícia no Facebook. Se essa notícia for a favor do candidato desses grupos, eles vão lá nesses grupos e falam, pessoal, surgiu tal notícia agora, vamos lá falar bem do nosso candidato. Então eles vão naquela notícia e dão um positivo, né, dão um coraçãozinho e botam comentários a favor. Se for contrário ao candidato deles, eles vão nessa notícia, no comentário, e começam a falar que isso é fake news, é mentira da mídia, e fazem essa campanha de descrédito à mídia que eles estão fazendo há tempos, né? Então tem essas dinâmicas que se repetem em centenas e centenas de grupos, às vezes com milhares de pessoas. Então é um trabalho que está acontecendo já faz uns meses, já até mais de ano, inclusive, e só agora que se começou a perceber isso. Então eu tenho certeza que o resultado que a gente vê hoje nessas pesquisas são resultados diretos dessas dinâmicas no WhatsApp. Tu vê, né? E a gente, vamos lá, o brasileiro ele trata isso muito recente, né? O WhatsApp é algo recente, o Facebook é algo recente, o Instagram é mais recente ainda. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? As coisas têm que ser muito testadas aqui. Lá na Europa, os Estados Unidos foi antes, aqui para nós sempre um pouco depois. E eu acho interessante nós fazermos uma análise do que aconteceu lá também.
Porque, né, vamos absorver o que aconteceu lá, os problemas que nós estamos tendo hoje, talvez eles tenham tido lá, né? Tamires Loreto. Tamires, a tua função é rede social, é mídia, é analista de redes sociais. Eu gostaria que tu falasse mais na parte, vamos dizer assim, mercadológica do negócio, associação de marcas com fake news, problemas que talvez, cases de marcas que tiveram problema com fake news. Por onde anda a fake news e a parte mercadológica do Facebook, Instagram, WhatsApp, porque hoje a gente sabe, todo mundo sabe, né, que as redes sociais hoje são um campo fértil para divulgação de empresas. Empresas investem muito em Facebook, em Instagram e investem muito em outros tipos de marketing. Eu queria que tu, Tamires, falasse sobre isso e aonde que a fake news tangencia isso ou ela adentra esse tema. Quando a gente fala de fake news com redes sociais, a gente consegue fazer essa linkagem com marca, a gente tem pontos positivos e pontos negativos, né? A gente tem cases de marcas que usaram a fake news para levantar pontos de venda na bolsa, a gente tem inimigos e concorrentes que usaram fake news contra suas concorrentes, então a gente tem essa briga, mas a gente também tem, elas afetam e afetam também como o consumidor vê essa marca, né? Então a fake news ela vem para o consumidor ou gostar da marca ou até criar um ódio da marca ou alguma coisa contra a marca. E, ultimamente, a fake news ela afetou muito as marcas quando elas falaram de mudanças nos algoritmos de mídia paga online. Eu acho que foi uma das mudanças que mais atingiu as empresas nos últimos tempos, porque elas viram o seu alcance orgânico e coisas que elas vinham buscando há muito tempo e elas vinham pagando e vinham fazendo seus anúncios caírem por causa de mudanças nesses algoritmos que hoje afetam muito elas. Então, tipo, o gasto delas com mídia paga aumentou ou triplicou por causa desses algoritmos que diminuíram tentando controlar essas fake news. Então, acontece, né? Então, vai acontecendo, assim. Entendi. Quer dizer que o Facebook, talvez o Instagram, tenham criado algum tipo de defesa quanto a isso, né? Isso. Eles mudaram o algoritmo, né? Tanto o Google, quanto o Facebook, quanto o Twitter. Eles fizeram várias ações que alteraram esse algoritmo. E isso afetou a mídia paga, que hoje a maioria das empresas que fazem comunicação online vive de mídia paga. Hoje a gente não existe... A gente pode falar de alcance orgânico, que isso é muito pequeno. E isso afetou muito elas, entendeu? Elas concorrem com muitas coisas, elas pagam mais caro para estar nesse ambiente e isso afeta elas bastante. E eu também comento a questão da escassez de geração de conteúdo local também. A geração de conteúdo local ela está, de certa forma, se prejudicando nesse aspecto. E a geração de conteúdo local... não só local, mas uma geração de conteúdo responsável é primordial, né, para que as pessoas entendam o jornalismo com responsabilidade, aquela coisa toda. Ditmar Strahl, conselheiro da OAB, né, advogado. Recentemente a OAB ela escreveu um artigo, acho que o seu presidente escreveu um artigo recente, inclusive, sobre fake news, né? Eu queria que tu falasse, assim, dentro da parte de legislação, dentro da questão das leis, primeiro o que a OAB ela se posicionou nesse artigo que foi escrito e se existe, sim, eu sei que existe uma lei de fake news que está em trâmite, né? Está em trâmite, enfim, em vias de aprovação ou não. Eu queria ver qual o posicionamento da OAB, o teu posicionamento, o que tu imagina, aonde nós podemos chegar com isso, e como a gente, de repente, dentro do vigor da lei, dentro das legislações vigentes, conseguir, de certa forma, diminuir, coibir, impedir, né? Eu queria que tu comentasse fosse nesse viés aí. A minha saudação e a honra estar aqui com esse grupo qualificado. E realmente esse é um tema que preocupou muito a OAB nesses últimos tempos. A OAB se preocupou muito com essa eleição, a OAB do Rio Grande do Sul, e desenvolveu desde o começo uma campanha do voto consciente, para que o cidadão votasse conscientemente, deixando de lado o voto nulo e o voto em branco. Posteriormente, mas na semana que se passou agora, o presidente da Advocacia Gaúcha, o Dr. Ricardo Breyer, escreveu um artigo e uma orientação que foi publicada nas redes sociais, foi publicada em jornais e também no site da OAB, no sentido da sua preocupação
com a proliferação de notícias falsas, as ditas fake news, que a gente sabe que acabam ocasionando transtornos e alteração no próprio processo eleitoral, porque o brasileiro, já o colega disse anteriormente, ainda é muito jovem em termos de WhatsApp. E o Facebook tem já 6, 7 anos, mas o WhatsApp é bem mais jovem ainda, e o brasileiro está acostumado a ler com rapidez e muitas vezes ler. Qual é a orientação da OAB nesse sentido? Começa por aí. A gente lê só o título e já multiplica, né? Já repete, já está bonito isso aqui, é a favor do que me interessa, esse artigo concorda comigo, a gente acaba compartilhando, acaba reenviando. Aliás, o WhatsApp tomou um cuidado, né, recentemente, criou aquela palavra-chave, né, reenviado, encaminhado, não sei como é que é, já para indicar o caminho que foi enviado por alguém, que não é a notícia original. Mas há uma preocupação muito grande, e a multiplicação de notícias falsas no período eleitoral com certeza se acentua. E há grupos de toda a ordem, tendo interesses na candidatura A, B ou C, acabam criando essas notícias. Já existe hoje uma associação brasileira de fake news, eu vi recentemente uma entrevista dele numa emissora de rádio, trazendo informações muito interessantes. As consequências disso no mundo jurídico, eu sei que eu tomei cuidado de fazer um estudo de ontem para cá, quando a gente soube que ia debater esse tema. Há em tramitação no Congresso Nacional alguns projetos de lei nesse sentido, de origem do próprio Congresso, buscando regulamentar, enfim, punir, como tudo nesse país, né? Quando surge um fato novo, se cria uma nova pena, uma nova lei. Mas, na verdade, embora não tenha ainda uma lei específica regulamentando isso, mas há projetos buscando criar novos artigos, alterar a lei do marco legal da internet. Mas, enquanto isso, não há legislação específica quanto a isso, enquanto isso se aplica ao Código Penal, o Código Eleitoral, para eventual punição. Porque o cidadão que está criando uma notícia falsa, ele cometeu um crime de falsidade ideológica, falsidade documental, falsidade de toda a ordem prevista no Código Penal. Além disso, ele pode, via de regra, estar cometendo também um crime contra a honra, que normalmente aquelas notícias, as fake news, elas buscam prejudicar alguém, denegrir a imagem de alguém e, por consequência, lá no Código Penal, no artigo 140, tem os crimes de calúnia, injúria, difamação, enfim, algum desses crimes o cidadão pode estar inserido. E, sem sombra de dúvida também, no período eleitoral, ele está ao alcance da legislação específica eleitoral, que tem os crimes eleitorais, que também tem punição e o processo tramita. A diferença que tem é que esse processo vai tramitar junto ao TRE, junto à Justiça Eleitoral, diferentemente dos fake news criados, que não têm objetivo eleitoral, que vão responder perante a justiça comum. Mas essa é uma realidade, sim, uma série de consequências que as pessoas às vezes ignoram, desconhecem. Também tem como consequência o dano moral, né? A pessoa diz, estou no Facebook aqui, vou multiplicar, e ninguém está vendo, ninguém vai saber, ou enfim, eu copiei, colei, não. Quem cria, responde. E quem multiplica, quem repete, repica, também responde. Pode ser crime eleitoral, pode ser crime penal comum, previsto no Código Penal, e como consequência também as indenizações por dano moral, até dano material, dependendo das circunstâncias. Muitas vezes uma fake news pode acabar com a credibilidade da empresa, ou prejudicar a credibilidade da empresa, e logicamente que quem criou, quem é o responsável... Prejuízo econômico, né? Prejuízo econômico, terá que ressarcir aquele cidadão que foi prejudicado. Essa é uma realidade que às vezes as pessoas ignoram, mas que é de importância relevante. E a gente também tem que notar, compartilho com vocês, a vulnerabilidade disso, né? Aonde a gente pode chegar, como tu diz, acabou de falar, bom, a empresa pode ser denegrida, ou a imagem de uma pessoa também pode ser, e, cara, deliberadamente, né? Um negócio que vou acusar tal pessoa e a pessoa tem que se explicar, né? Mesmo não tendo culpa nenhuma ou situação nenhuma nisso, né? Então, mas eu queria levar o nosso debate a um outro ponto e que eu queria a ajuda dos jornalistas, que eu acho importante, com a colaboração de vocês. Quando a gente fala em checagem de fonte, o que a gente fala, Janine? Aonde a gente quer chegar, Yuri? E Tami, acho que a Tamiris pode também nos ajudar. Aonde a gente pode chegar com a questão da checagem de fonte?
eu vou checar a fonte. Tá, mas o que é o checar a fonte? Né? Se essa fake news vem do Ceará, como é que nós vamos ver se é como nós conversávamos nos bastidores aqui, a questão das eleições. Teve já várias fake news. Eu já estava achando que uma das fake news era verdade. Então, tipo, como que funciona isso, Genial? Tu falou, é uma fake news. Mas aí, onde é que a gente vai buscar isso? Onde é que vai buscar essa informação? E aí eu acho que entra a questão da geração de conteúdo local, né? Que é importante, né? Vamos debater sobre isso. Vamos sim. Bom, em primeiro lugar, vamos prestar um serviço, então, a quem assiste a transmissão da TV Santa Maria. Porque circulou durante o dia de hoje, então, nas redes sociais, como o Yuri falou, eleições do WhatsApp, circulou no WhatsApp um vídeo que mostraria que alguns eleitores teriam dificuldade para registrar o voto com um recurso que autocompletaria essa digitação. E essas informações são falsas, segundo apurado pela equipe da revista Exame da Editora Abril. Nas redes sociais e em aplicativos de mensagem como o WhatsApp, então, circularia um vídeo que mostra uma urna eletrônica que sugere o voto no candidato Fernando Haddad do PT ao apertar o número 1 apenas. Segundo nota publicada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, o vídeo não mostra o teclado da urna. Não existe a possibilidade de a urna autocompletar o voto do eleitor e isso pode ser comprovado pela auditoria de votação paralela. O que eu fiz quando eu divulguei essa notícia agora, quando eu li? Primeiro, que fonte é essa? Que site é esse? É importante a gente checar também, muitas vezes essas notícias falsas que vêm pelo WhatsApp são com sites maquiados para parecer que são de sites confiáveis ou renomados. Então é importante checar também o endereço eletrônico para ver, porque às vezes muda uma letra, muda uma pontuação, muda alguma coisa na grafia, justamente para ludibriar o internauta, para que ele pense que é uma fonte confiável, mas na verdade não é. Outra coisa, instituições que estão falando isso, quem está dizendo? É o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais. Então a gente tentar checar quem é que está dando essa informação. Esse vídeo que circulou pelo WhatsApp com certeza foi tomado como verdade por milhões de pessoas no país. E era simplesmente um vídeo. Não tinha um link de notícia, não tinha uma apuração jornalística, não tinha uma construção de notícia que desse a essa informação uma credibilidade suficiente. Então, esse tipo de medida é fundamental. Acho que quem lê notícia, que tem costume de ler notícia, de assistir, né, notícia na televisão, no rádio, enfim, consegue identificar pelas características da notícia falsa, né? A forma da escrita, o erro de português, o uso de adjetivos, palavras em caixa alta, em maiúscula, o próprio site, é um site jornalístico que a gente nunca viu na vida, né? A gente consegue identificar. Muito parecido com um site confiável, mas maquiado ali, né? Isso, tentar forçar aparecer, né, profissional. A falta de fontes, quando a gente fala fontes, são pessoas consultadas na construção da matéria, né? Só que o problema é o seguinte, quem costuma ler notícia todo dia, consegue perceber. Só que o brasileiro, assim como tu falaste antes que é semi-analfabeto digital, eu digo que ele também é semi-analfabeto midiático. Eu lembro até hoje, eu li um artigo lá quando eu fazia faculdade de jornalismo, há mais de 15 anos atrás. E eu me assustei quando eu li, que eu descobri que o índice de leitura de jornais impressos no Japão era mais de 70%, e no Brasil era próximo de 15% de leituras diárias. Ali foi a primeira vez que eu caí na real, né? É esse tipo de país onde eu vou tentar trabalhar jornalismo, né? Então as pessoas não têm o costume de ler jornal. A única fonte de notícia da grande maioria da população é o Facebook. Hoje é o Facebook. Por muito tempo foi ali o Jornal Nacional, né? E pronto, eles já estavam satisfeitos com quase uma hora do Jornal Nacional. Hoje é o Facebook, está substituindo, né? Então, essas pessoas que não têm a cultura da leitura do jornalismo, elas não conseguem perceber, de fato não conseguem, é difícil. Então a gente acaba tendo que fazer um trabalho como profissionais, né, de tentar desmistificar isso e tentar mostrar para a população o que é fake news e o que não é. E para a gente é um trabalho muito difícil, para quem está no dia a dia das redações da produção diária de notícia, é muito complicado conseguir
validar a tua informação, Exato. né? No meio de uma enxurrada de fake news, como ela falou, vai lá e coloca, não, essa notícia não é verdade, não é verdade, não é verdade, isso é fake, isso é fake, isso é fake. E mais difícil ainda hoje, neste momento que a gente vive, que é o que a gente chama de pós-verdade, né? O que é a pós-verdade? É quando a pessoa não dá bola para os dados, o importante para ela é o que ela acredita. Então a gente mostra ali a prova, aconteceu outra coisa, isso aqui é a prova, registrado. Não, isso é mentira, é fake news, né? Isso é a pós-verdade. Ou seja, a gente vive numa época onde as pessoas elas ignoram os fatos e elas se agarram mais nas emoções, nas crenças, né? É mais difícil para o jornalista? Mas ao mesmo tempo também eu acredito que é um campo que abre oportunidade para mais trabalho jornalístico também. Tanto é que a gente está vendo... Vamos lá, vamos falar, uma auditoria, bem dizer, né? Por exemplo, agora o Globo começou com um quadro bem interessante chamado... Tem até um selinho ali, é fake. É um selinho, no jornalismo o selo é um desenho, né, um ícone que a gente coloca numa série de matérias. Daí tem um selo chamado é fake, eles botam lá, é fake. Tal coisa está rolando, tal notícia está rolando no WhatsApp, isso é fake. Então é uma oportunidade a mais também para o trabalho jornalístico, eu acho, né? Também. Isso. E eu acho que aqui, André, a gente entra numa coisa que é comportamento do consumidor hoje, né? Porque teve uma pesquisa, depois que aconteceu tudo aquilo com o Trump, o MIT fez uma pesquisa. E dentro dessa pesquisa, ele já tinha começado antes nas eleições dos Estados Unidos. E ele avaliou milhares de X eleitores, tá? E aí ele viu no final disso que as pessoas, elas compartilhavam fake news, eu acho, se não me engano, era 30% das pessoas que compartilharam fake news. Dessas 30, mais de 15% sabiam que eram fake news. E elas compartilharam. Então, tipo, elas compartilham ou para reforçar alguma coisa que eu quero, que eu tenho, por exemplo, eu tenho esse preconceito. Então eu vou compartilhar sabendo que é fake news para reforçar ou expandir o meu preconceito. Então a gente entra muito de comportamento das pessoas, sabe? Porque por mais que elas saibam que aquilo é mentira, elas querem reforçar a sua ideologia ou os seus preconceitos com as pessoas ao seu redor, né? E aí ali a gente vem pro Facebook, a gente entra nessa bolha que a gente recebe sempre as mesmas informações de pessoas que pensam parecido, e isso só vai aumentando, sabe? Porque é muito estranho, tipo, de 30%, olha, 15 sabiam e 15 compartilharam. Então não é de checar, não é a falta de checagem às vezes. Não é a desinformação, Não é a pelo desinformação. contrário, é uma perversão. Isso. E nesse momento, quando a conscientização não funciona, eu acho que é aí que deve entrar a lei, no caso, né? A coerção da lei. E é por isso que a gente precisa trabalhar leis relacionadas a fake news. Agora, há poucos meses atrás, o TSE tentou fazer um termo de compromisso com os partidos para tentar controlar, né, a difusão de fake news, mas pelo jeito não funcionou. E inclusive o presidente do TSE falou que iria ter consequências, inclusive até a possibilidade de cancelar, de anular a eleição. Mas nada do que ele ameaçou, de fato, foi executado, né? Então é complicado. Eu acho que a lei tinha que ser mais forte nesse sentido e tem que se discutir isso. Está se discutindo, Dietmar? A discussão é longa e é trabalhosa. Existem uma série de dificuldades, né? Tem a dificuldade de se localizar a origem, muitas vezes, né? Tem alguns sites das redes sociais que têm sede num país da Europa, país distante. Nas Ilhas Maldivas? Teve anos atrás tinha, agora não tem mais, está meio sumido, era ESC-FM. A gente usava isso no meio vinculado ao Facebook e a pessoa fazia comentários sobre a minha pessoa e vai se identificar. E tinha uma cliente minha que ela foi muito ofendida em sequência das frases, eram altamente ofensivas da vida pessoal dela e tal. E ela me procurou para mim buscar uma responsabilização para chegar até essa pessoa. Eu fui procurar a sede desse ESC-FM, era na República da Letônia. Uma república dessas oriundas do Bloco Europeu, do Bloco Socialista Europeu, que acho que surgiu repúblicas novas aí. Lá tinha a sede. Eu fui verificar com a Polícia Civil, na época, um delegado que trabalhava com essa área em Porto Alegre, era meu amigo, eu conversei com ele. Ele disse que com este país, que aí depende dos acordos internacionais. Sim. Então, se tem ou não relações diplomáticas. E se tem acordo internacional de colaboração. Com a Letônia o Brasil tem um acordo, mas trocava informações para crimes com pena superior a 23 anos. Então jamais ia atingir aquela história do ESC-FM, que as penas são bem menores, né? Essa é uma realidade difícil de superar. E, embora seja gigante, eu não posso deixar de registrar, essa semana foi replicado um fake news que dizia o seguinte, ele foi tão repetido, eu recebi telefonema de amigos e familiares me questionando sobre isso,
que a insistência foi tão grande que eu tive que estudar, porque até eu quase comecei a ficar em dúvida. Diziam que se a gente não votasse de presidente a deputado estadual em todos os cargos, se um fosse em branco, anulava todo o voto. Ai, tinha outra informação também errada, de que são 2 votos para senadores. Se votasse 2 vezes no mesmo senador, anularia os 2 votos. Sim, anula só o segundo. Anula só o segundo. Mas essas são as notícias falsas que saem, às vezes nem criam por maldade, criam até por desconhecimento. Sim. E se multiplicam e acabam virando verdade. E, logicamente, que as mais graves são as criativas. As pessoas criam por interesses políticos ou por interesses pessoais e acabam multiplicando. E quem recebe e acha bonito e está de acordo, acaba multiplicando. E mesmo que involuntariamente, né? E a legislação do Conselho vai demorar, vai ser uma longa discussão, né? A história do Marco Civil da Internet tem que ser alterada, certamente. O Código Penal vai ter que trazer alguma coisa nova, mas ninguém vai deixar de ser punido pela urgência da lei, porque os crimes hoje se enquadram. Talvez se crie crimes novos, com penas mais pesadas, para tentar combater a proliferação, mas hoje, como eu disse antes, o Código Penal, a lei eleitoral e as consequências no mundo civil estão aí, trazem. Ninguém pense, né, que está livre de ser responsabilizado. A gente tem até um exemplo da nossa sociedade recente, a questão do bullying, né? Era algo que era tratado como natural, né? Na minha época no colégio, da época de vocês provavelmente era tratado como uma coisa normal, tu fazer brincadeira com, enfim, gordo, magro. Eu fui o gordinho da turma, né? Então sempre tu era baixinho. Então, às vezes, mas eu assimilava muito bem isso, para mim nunca foi problema, mas aí, às vezes a gente não tem noção da gravidade, né, do que está causando, né? A mesma coisa, e aí a gente trabalha uma legislação um pouquinho mais madura, talvez, na questão de vazamento de vídeos íntimos, né, que casais usam de chantagem um com o outro, né? Isso também é muito grave, né? Eu acho que isso é algo... Mas aí que a legislação ela já está mais madura no Marco Civil da Internet, né? Sim, trata isso. Muitas vezes também se faz montagens, né? Nem são reais as gravações, né? E tem que entrar com perícias e tal, né? Então, eu acho que esse conteúdo... Mas, vamos entrar em outra seara que eu acho importante. Só aproveitar o desejo para nós concluir, né? Às vezes a pessoa é atingida diretamente por uma postagem e a forma mais fácil é o print, né? Fazer um print e guardar. O ideal, a prova mais contundente, a gente vai até o cartório faz o ato notarial, que se diz, né? Faz uma espécie de escritura. Abre lá a rede social e o escrivão avista e faz uma transcrição daquilo num ato notarial. Aquilo sim é uma prova contundente, né? Mais segura do que o próprio print. E, evidentemente, a ocorrência policial, quando for atingida uma pessoa especificamente, né? Pessoas têm que agir, né? Não adianta a gente ficar se queixando e não agir. Quem for atingido tem que tomar alguma providência. Nós aguardar sentado, esperando, as autoridades não têm como se movimentar sem que ela seja movimentada pelo cidadão. Profissionais da imprensa, da comunicação, RP, jornalistas, o que os bancos da universidade mostram nisso? Tu como professor universitário, claro, não sei se é essa a tua área, não sei qual é a cadeira que tu leciona, mas se for, melhor ainda. Mas o que é tratado? Como é a forma que é levada a questão da fake news para esses profissionais que estão se formando, para esses profissionais que estão em formação? Quando ele sai da universidade ou quando ele está na universidade, o que chega na cabeça desses profissionais de jornalismo? Tanto na questão de coibir, ou tanto na condição de checar essa fonte, e tanto na questão também de ser gerador disto, não de fake news, mas gerador de news, vamos dizer assim, gerador de notícias. Como que chega isso para o aluno, professor? Na verdade, claro, tudo isso é um debate bem novo, né? Bem novo para todas as áreas da sociedade, das esferas, inclusive a acadêmica.
Eu tenho uma crítica, inclusive, à minha própria área acadêmica, que a área acadêmica ela é um pouquinho lenta para mudanças. Absorver. Sim, eu acho. Por exemplo, um curso, ele faz uma reforma, digamos, na sua grade de disciplinas. Demora. E demora para ter uma atualização, né? Mas eu acho que os cursos estão percebendo isso, o nosso curso lá da UFN percebeu isso, a gente acabou de passar por um período de mudança. Agora, mês passado a gente alterou que vai começar a funcionar já no ano que vem essa mudança de grade, né? E nessa nova grade a gente tem espaços ali para se estudar a questão do jornalismo investigativo, e no jornalismo investigativo a gente vai trabalhar checagem de dados, por exemplo, né? E técnicas de checagem de dados. Então eu acho que é um movimento que tem que se alastrar para todas as esferas da sociedade, inclusive a acadêmica, e eu acho que também tem que ter nas escolas, a gente tem que pensar em como criar conscientização já desde a época da escola, desde a época para as crianças, né? Por exemplo, essa questão que a gente falou, que tu falaste agora há pouco, desde o bullying até a questão de gravar um vídeo, né, em momentos íntimos e depois espalhar. Isso tudo é uma coisa que as crianças têm que aprender desde a escola, né? Como, para começar, que não deve nem entrar na gravação, né? Porque pode vir a acontecer isso. Então, a academia é lenta, mas eu acho que tem mudanças aí. O nosso caso é um exemplo, né? E eu falo há tempos que as escolas têm que começar a ensinar isso também desde o início. E os bancos da magistratura, da magistratura não, do direito, tratam alguma coisa isso dos bancos da universidade? Não? Como diz, está sendo feita uma reforma? Eu sei que a OAB traz esse tema como atual, enfim, daqui a pouco até nas próprias provas da OAB esse assunto daqui a pouco abordado, mas eu pergunto lá, o bacharel em Direito, na grade curricular dos cursos de Direito, não traz? É tratado? Levam esse tema? Esse é um tema, como disse antes, é um tema jovem, e no Rio Grande do Sul tivemos um privilégio. Um delegado de polícia chamado Emerson Vente, atual chefe de polícia, lá há 10 anos atrás, ele se dedicou para isso. E ele, com certeza, hoje é uma das maiores autoridades nos crimes cibernéticos, crimes virtuais, crimes de internet, enfim. O nome que se dê não muda nada. Ele começou a estudar essa matéria e escreveu diversos livros sobre isso. E proferiu palestras em todo o Rio Grande do Sul, em todas as universidades, em todas as academias de direito. O Dr. Emerson esteve presente e hoje tem outros professores já escrevendo sobre isso. E algumas academias, algumas escolas de direito estão criando a disciplina adequada para isso, que se chama lá crimes de internet, crimes virtuais, enfim, que aborda esse tema para preparar o advogado para isso. Porque na época, quando surgiu isso, alguns escritórios no grande centro do país, São Paulo, Rio de Janeiro, começaram a se especializar na atuação desses crimes. Que os bancos, as empresas de telefonia, as grandes empresas tinham interesse nisso, porque muitas fraudes foram surgindo em decorrência disso. Hoje, algumas universidades já criaram a disciplina e outras deverão criar ao longo do tempo, porque a sociedade precisa receber um advogado completo, um advogado preparado para defender os interesses do cidadão. Então, nesse aspecto, eu acho que as universidades estão atentas a isso, estão pensando muito nisso, e já há estudos e há criação de disciplinas em algumas escolas de direito. Tamires, no meio de tudo isso, existe o posicionamento das marcas, existe o posicionamento pessoal das pessoas que usam, empresas que usam a rede social para sobreviver, para viver, para buscar novos clientes, para prospectar clientes, para atender clientes, para, enfim, uma série de coisas, tanto Facebook, Instagram, Twitter. Como que fica as marcas no meio disso tudo? Como se posicionar para não ser vítima e como se posicionar para não se contaminar, não agregar, não agregar essa atmosfera de fake news à parte, vamos dizer, do branding, vamos falar assim. Eu acho que as marcas elas estão vindo para trabalhar a humanização e a informação e a geração de conteúdo. Então, no momento que as marcas elas se mostram nas redes sociais, elas estão se mostrando mais abertas, né? No momento que elas estão se mostrando mais abertas, elas ficam muito mais sujeitas. Aconteceu uma fake news comigo, ela vai se posicionar, as pessoas vão se sentir mais à vontade para perguntar, olha, é verdade?
Então, as marcas, elas estão não só online, elas estão no offline também, se aproximando mais das pessoas. Então, essa mudança de comportamento de uma empresa que antes era inatingível e hoje ela chega ao seu consumidor na horizontal, no nível dele, ela fica muito mais propensa a receber o feedback do que está acontecendo. Olha, eu vi tal notícia sobre ti, é verdade. E ela mesma vai se sentir muito mais confiante de falar, não é, sim, é. Então, no momento que a marca está se humanizando, ela não está acima do seu público, fica muito mais fácil para ela não ser atingida pela fake news. E caso ela for um dia atingida, ela tem ali, ela consegue conversar. Eles são mais amigos dela, eles são mais próximos dela do que uma pessoa que viu uma vez uma TV dela. Então, tipo, eles são amigos, eles estão nesse nicho, então para ela conquistar ou reverter uma situação negativa é muito mais fácil. É muito mais fácil para ela. Então, a gente tem essa mudança das marcas, não são todas, mas essa humanização, essa proximidade com o consumidor tá fazendo elas chegarem nesse patamar de ser mais tranquilo para elas caso alguma coisa venha acontecer, seja fake news ou seja até uma notícia realmente de verdade que aconteceu, né? Eu diria que a fake news talvez fosse um segundo estágio do marketing de guerrilha, né? Que eu acho que o marketing de guerrilha é para o mal, né? Então, hoje, com a velocidade da informação, com tudo que está acontecendo na internet, redes sociais, enfim, faz com que o marketing seja mais rápido, obviamente, instantâneo, vamos dizer assim, instantaneidade da informação. E aí esse é um outro assunto que eu quero entrar, a questão da instantaneidade. Mas voltando à questão, essa instantaneidade, vamos dizer assim, tem um lado bom e um lado ruim. A gente tem a necessidade de fazer tudo rápido. Porque é como, por exemplo, antigamente, quando não existia a internet e existia a geração de conteúdo, se vai se publicar num jornal. Bom, tu vai publicar no jornal, tu vai publicar de um dia para o outro. Eu vou publicar, vou transmitir no jornal das 6, vamos supor. Se fazia aferição daquela matéria, daquele material, aí depois se jogava para o ar. Hoje o que as pessoas estão fazendo é pegar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e largar na internet. Isso que eu quero que tu comente, Janine, e também o professor Yuri, como que essa instantaneidade para o bem e para o mal, eu quero que vocês façam esse antagonismo, vamos dizer assim, lado bom e lado ruim, mas eu quero agora começar a falar um pouco mais do lado bom. Eu acho que a gente pode abordar o tema da fake news de uma outra forma. A gente já esgotou a questão de fake news. Agora, o lado bom, a velocidade da informação, como chega nas pessoas, como que o jornalismo está, vamos dizer assim, se apropriando disso e usando a favor do jornalismo. A velocidade da informação, a instantaneidade. E aí depois eu quero conversar que a Tami fale, junto, acho que pode fazer essa troca, a questão do efeito manada. Acho que é muito legal abordar isso, do efeito manada, né? Onde está um, vai todos atrás, né? Que a fake news tem muito isso. Por favor, Janine. Olha, acho que hoje em dia todo mundo é produtor de conteúdo, né? Há muito tempo. Vamos pensar no jornalismo o que 20 anos atrás, ou como as pessoas tinham acesso à informação 20 anos atrás. Hoje eu confesso que eu não vivo sem o Google. O Google faz parte do meu dia a dia, desde como abrir uma lata de pepino, né? Qualquer coisa a gente busca nesse tipo de buscador de conteúdo. Como isso era feito 20 anos atrás? No meu ensino fundamental, eu acredito que de muitos de vocês, a gente estudava em algo chamado Enciclopédia Barça. Quer dizer, a gente frequentava bibliotecas para acessar enciclopédias. As nossas fontes de informação eram os grandes veículos de comunicação. E hoje em dia, com um celular na mão e uma internet, todo mundo virou produtor de conteúdo. Claro, tem o seu lado extremamente negativo, porque a gente não consegue filtrar muito bem. Mas tem também uma questão de democratização dessa produção de conteúdo e desse compartilhamento de conteúdo. Um dos painéis anteriores era justamente sobre cultura. Se a gente for pensar culturalmente nas artes, na música, em tudo que a gente consegue produzir com um dispositivo multimídia, colocando esse material na internet, isso é algo extremamente positivo. Acho que essa abertura de possibilidades não nos deixou mais reféns
de um único canal de produção de conteúdo. A gente pode produzir, a gente consegue compartilhar, conhecer produções de pessoas relativamente desconhecidas, né? E isso é um ponto positivo. Então, eu acho que já fui notificado pelo tempo, né? E para que a gente não atrase, enfim, consiga colaborar com a TV para dar andamento em toda a nossa cobertura da eleição 2018, eu gostaria que cada um fizesse uma consideração breve. Aí eu vou trazer aqui para o Dietmar, e aí vamos no inverso. O que vocês veem no cenário futuro disso? O que vocês veem? Enfim, do ponto de vista legal, vê um cenário melhor, vê amadurecimento das nossas leis, vê a solidificação das punições, enfim, né, tudo isso, como que está o cenário de melhora daqui para frente, se é que existe esse cenário? É difícil de prever o futuro, né? A verdade é que sempre quando surge uma situação nova, a tendência é que a legislação, a população, enfim, o país se adeque a isso. O que nós temos de novo hoje? É tudo muito rápido. O de hoje já é velho, o de amanhã é o novo e o novo está surgindo sempre. Então há uma necessidade hoje, eu acho, de se acompanhar com mais rapidez. Enfim, o advogado, o legislador, o julgador, o jurista, enfim, tem que acompanhar isso com muita rapidez. Porque hoje estamos aqui debatendo fake news. Há 4 anos atrás, em 2014, tinha eleição, até se falava, mas pouco, né? Muito pouco. Muito pouco. Daqui a 4 anos, nós não sabemos o que vamos estar aqui discutindo. Então há uma dinâmica gigantesca, uma evolução muito rápida das circunstâncias todas, que trazem consequência no mundo civil, do direito civil, e trazem consequências no mundo penal. E, claro, a legislação acaba abrangendo, mas sempre tem fato novo, que há necessidade de inovação na legislação. E nesse aspecto, a Presidência da República tem que criar novas leis, o Congresso Nacional tem que ser mais ágil e acompanhar a evolução dos tempos, é a única forma que nós temos, porque eu creio que a rapidez será cada vez mais rápida, sendo redundante. Interessante a análise. Tamires, pode... o cenário daqui para frente, o que tu vê, as marcas cada vez mais perto da geração de conteúdo, gerando o seu próprio conteúdo responsável, ou não, ou as empresas estão gerando conteúdo irresponsável para atingir determinados públicos. Como tu vê o cenário daqui para frente? Hoje as empresas elas são muito mais preocupadas com a sociedade, né? Então a gente vê as empresas tomando uma posição, sabe, em prol de uma sociedade melhor e se posicionando. Então a gente vai ter essa posição, eu acho que a tendência é cada vez mais as empresas se posicionarem. Hoje elas ficam na delas, assim, elas não gostam de tomar muito partido, mas as empresas elas começaram a se posicionar, mostrar os seus valores, né, criar valores. E eu acho que isso é uma tendência a aumentar. E as pessoas, elas começam a enxergar o positivo e o negativo, e a gente tem também, nos próprios eleitores, nos próprios usuários da internet, essa mudança de valores, eu acho. Que a gente vai aprendendo e a gente vai evoluindo quanto usuários da internet, né? A internet, ela não é nova, ela tem mais de 10 anos, ela não é nova. Então, a gente vai aos poucos evoluindo. Então, vai chegando uma coisa e a gente vai evoluindo. Mas eu acho que é com o tempo, é conhecimento, é crescimento e amadurecimento, tanto dos usuários, quanto das marcas, quanto das pessoas que estão ali, né, nesse ambiente. Professor Yuri, suas considerações finais, como diria o William Bonner. Eu acho que assim, se as coisas continuarem exatamente como estão, eu vejo um futuro quase catastrófico, porque vai ser o futuro dominado por mentiras. Então, eu acho que tem que ter mudanças aí. Começar pela conscientização, desde a idade escolar, um trabalho mais forte da mídia, né, para conscientizar sobre as fake news. E eu acho que tem que acontecer no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos depois da eleição do Trump. A opinião pública tem que fazer uma pressão sobre as empresas de tecnologia, para elas criarem dispositivos de controle de fake news. Porque se elas não controlarem, a tendência é piorar a situação. Porque tem muita gente aí que é disposta a criar fake news que não conhecem ainda como fazer, mas quando elas descobrirem, elas vão entrar neste barco também. Então tem que ter uma pressão, aconteceu uma pressão contra o Facebook lá nos Estados Unidos, deu certo, e tem que ter uma pressão, acho que no WhatsApp Zuckerberg também. foi se explicar lá, né, no Senado. Sim, exatamente, e eu acho que o WhatsApp foi no Senado, deles. Foi no tribunal, eu acho, né, ele foi se explicar lá. Foi. E o WhatsApp é dele também, né?
Eu acho que eles têm que, porque o WhatsApp ele é muito livre, muito direto, mas ele é muito perigoso por não registrar a origem das informações. E sem a origem, sem a possibilidade de rastreio, não tem como a lei trabalhar em cima, né? Senão nós vamos para as Ilhas Maldivas, né, doutor? Mas eu acho que aí é só importante a gente frisar para não cuidar, para a gente não cessar a liberdade de com expressão, certeza. né? Não, com certeza. Porque não tem como um algoritmo ver se é verdade ou não, sabe? A gente Sim, com precisa certeza. humanizar um pouco isso, porque senão daqui a pouco a gente vai tirando todas as informações e a gente fica, né, com pouca... Exato. Eu não digo o controle assim, da comunicação, mas sim o registro para se ter possibilidades de ação sobre ações, né, erradas, né? Então, no mínimo, o registro, né? Pelo menos para a Janine. gente conseguir fazer uma checagem correta isso. da origem dessa informação. E eu repito o que eu falei no início, eu acho que passa por uma alfabetização do brasileiro no uso da internet, para a gente conseguir entender que o WhatsApp é uma ferramenta maravilhosa para a gente trocar ideias, trocar conteúdo, mas a gente precisa aprender a checar a origem disso tudo, né? E não sair disseminando inverdades ou ainda fatos e notícias questionáveis, dando elas como verdadeiras, porque, como o Yuri falou, se a gente continuar nesse ritmo, sobretudo que a gente viu nos últimos dias, é bem preocupante. Bom, chegamos ao fim de todas as considerações finais. Queria agradecer aos telespectadores que estão com a gente até então, né? Queria agradecer a cada debatedor, foi muito legal. É um tema que ele é muito atual, mas ao mesmo tempo a gente tem poucos argumentos, vamos dizer assim, poucas percepções. Percepções a gente tem, mas poucas, porque faz pouco tempo que a gente está tratando isso. Muito disso de Timar, a gente não... É novo, a gente não sabe o que vai discutir em 2020. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês, a riqueza do debate, e vou passar para o OGE fazer o encerramento e nós entrarmos com o nosso break. Muito bem. Canal 19, TV Santa Maria, eleições 2018. Agradecer ao Andrei Nunes, né, que mediou muito bem este painel sobre mídias e fake news, perfeitamente atual, e em cima de uma eleição ele traz preocupações. Antes de a gente seguir o próximo painel, que é mulher e o empoderamento feminino, a gente vai a 2 boletins aí. Um sobre a dona Leonor, né, votando aos 96 anos. Olha só que exemplo de democracia e dignidade, e também sobre alguns problemas que estão acontecendo em algumas urnas, né? Filas já se fazem, plano de biometria, e pode ocorrer que em algumas urnas ultrapasse o tempo de votação. Lógico, quem estiver na fila até 17 horas, 16h59, recebe senha, mas pode levar mais tempo aí para terminar a votação. Vamos aos boletins e voltamos depois com Mulher e o Empoderamento Feminino aqui na sua TV Santa Maria, canal 19 da NET.